Sejam muito bem-vindos, esse é o meu canal do YouTube e aqui eu vou dar dicas para vocês e um pouco de conteúdo sobre regularização de imóveis. O que você deve fazer com a documentação do seu imóvel. Como o cartório pode impedir o seu sonho de vender o seu imóvel? Gente, isso é algo, parece que é um negócio que realmente ele vai impedir e ele pode impedir, tá? Isso porque a gente, quando fala em cartório para venda de imóvel, a gente fala em dois cartórios. A gente tem o cartório de tabelião de notas e a gente tem o cartório de registro de imóveis. O primeiro cartório que a gente deve procurar para vender um imóvel, para passar uma escritura, é o tabelião de notas. Quando você chega lá, o seu corretor de imóveis vai lá, ou você mesmo pega a documentação do comprador e leva tudo lá, leva seu contrato, leva toda a sua documentação, né, falando que o imóvel é seu, ele vai falar, tá bom. Cadê a matrícula desse imóvel? Essa é a primeira coisa que o tabelião vai pedir para você. E aí, o que acontece? Você vai falar, ué, não tenho matrícula, tudo que eu tenho está aqui. O que você está mostrando para ele? Às vezes é um recibo dizendo que você pagou, às vezes é um contrato de gaveta, que porque você reconheceu firma, você acha que está registrado em cartório. E não é bem assim que funcionam as coisas, né? Aí o cartório vai te dizer, não, olha, eu preciso da matrícula. Só que aí, tá, vamos supor uma boa hipótese aqui, que lá no seu contrato se menciona uma matrícula. Aí ele vai falar, ó, tá aqui a matrícula, pega lá essa matrícula no cartório de registro de imóveis. Aí você vai, paga lá no cartório de registro, traz a matrícula para o tabelião. O que ele vai dizer? Ele vai falar, olha, essa matrícula aqui não está no seu nome, essa matrícula está no nome de outra pessoa e quando você vai ver, essa pessoa já faleceu faz 20 anos e aí, né? Aí a pessoa, o próprio cartório, ele começa a te perguntar, tá, mas de quem que você comprou, tal, e bom, o que vai acontecer? Ele obviamente não vai passar a escritura, então já começa ali do primeiro cartório, próprio tabelião de notas, se não estiver tudo certo, ele não vai fazer escritura de compra e venda. E né, muitas situações podem acontecer ali no cartório de imóveis, às vezes vocês têm às vezes vocês têm a matrícula, mas o que acontece? Ainda a matrícula, falta alguém para assinar, às vezes não está tudo certo, está faltando um inventário, às vezes está faltando um divórcio, porque você divorciou da sua esposa, mas não registrou lá na matrícula. E então todas essas questões vão fazer com que seja impedida essa venda, né? E para piorar ainda, né, como que um cartório pode efetivamente impedir você de fazer essa venda? Às vezes você não sabe, tá? Mas você tem lá um decreto de indisponibilidade de bens na sua matrícula, porque um juiz lá atrás de uma empresa que você teve ficou devendo às vezes um valor de uma execução fiscal ou uma dívida que você nem se lembra mais, que já pode até ter prescrito, mas um juiz decretou a indisponibilidade desse bem. E uma das primeiras coisas que o cartório vê depois da matrícula é se essa matrícula está disponível para venda. Então ele tem um código que ele vai consultar a indisponibilidade de bens no seu CPF. Se o seu CPF tiver com alguma indisponibilidade de bens, você não vai conseguir vender nenhum imóvel que você tem. E aí você vai ter que correr atrás, né, ver que processo que é, do que se trata. Imagina uma dívida de 5 anos atrás, 20 anos atrás, muitas vezes você vai ter que correr atrás disso, vai ter que fazer um acordo, ou já até pagou, só que esqueceu de levantar essa indisponibilidade. Então, inúmeras são as formas, né, do cartório efetivamente impedir essa matrícula. É importante que quando a gente está fazendo uma venda ou uma compra de um imóvel, a gente tenha assessoria de alguém que efetivamente seja especializado na compra e venda, né, para verificar todas essas nuances, se tem alguma indisponibilidade, se o imóvel está efetivamente em nome da pessoa que está me vendendo e enfim, verificar, né, toda a situação. Se a pessoa tiver empresa é pior ainda, porque muita gente fala, quando a gente tem uma dívida trabalhista, essa dívida não atinge o bem, né? Essa dívida não atinge um bem particular, tá? Mas isso é uma situação bem complexa no seguinte sentido. Existem algumas discussões se o imóvel, por exemplo, particular, ele pode ser penhorado numa ação trabalhista ou não, né? E às vezes, mas esse é meu único bem, eu estou vendendo porque eu vou comprar outro, tal.
Isso daqui é um bem de família, é impenhorável. Gente, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Isso aqui é para você que está comprando um imóvel, tá? Você está comprando um imóvel, mas esse aqui é o único bem da pessoa que está me vendendo. A pessoa que está me vendendo é um empresário, tá? Ele e a mulher dele são sócios da mesma empresa. E aí, você não vai pesquisar nada dessa empresa? Você não vai ver se essa pessoa tem uma execução fiscal, se ela tem uma ação trabalhista. E não basta só ver isso, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, tá tudo certo no meu CPF. E às vezes está mesmo, às vezes ele não está negativado. Mas você não sabe se ele tem uma ação já correndo. Às vezes ele não tem uma execução, às vezes ele efetivamente não está negativado. Mas ele já tem uma ação trabalhista correndo e ele está vendendo porque ele sabe que ele vai ser condenado. E obviamente ele não quer que o imóvel seja penhorado, né? Porque vai ser uma das primeiras penhoras que vai acontecer quando ele for condenado. E então ele já está se precavendo, entre aspas, e vendendo esse imóvel. Gente, quem está comprando imóvel tem que verificar. Embora alguns cartórios até mencionam que não há necessidade de tirar todas as certidões, que tudo que consta na matrícula é o que vale, mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso não dá segurança nenhuma. Isso é uma situação nova, uma decisão nova que a gente teve, que não precisa mais das certidões, mas o seguro morreu de velho, né? E então é melhor aqui no escritório a gente tira todas as certidões, tá? Certidões cíveis, certidões trabalhistas, de execução fiscal, certidões negativas, tanto da União, do Estado, município, certidões de protestos e, enfim, inúmeras certidões, tá? A gente emite para fazer uma compra e venda. Além disso, tem todo um relatório, né, de como é que está a situação registral do imóvel, se por exemplo, você está comprando um imóvel com uma construtora, um imóvel na planta. Tudo isso a gente faz um overview de quantos empreendimentos essa empresa tem entregues, quantos empreendimentos, quantos processos ela tem em aberto, se esses processos são de pessoas desistindo, se esses processos são de pessoas cobrando porque ela não entregou a obra, se esses processos são da própria construtora cobrando alguém ou sendo executada, por exemplo, por uma dívida de IPTU, uma dívida de execução fiscal do município, do estado, etc. Então tudo isso a gente faz um levantamento muito completo para que você tenha 100% de segurança quando está comprando, seja um imóvel para você morar, um imóvel comercial, um imóvel na planta, né? E para você que está vendendo, tenha em mente que a pessoa que está vendendo um imóvel, tá? Você só poderia vender se você tiver o seu nome na matrícula. Muita gente acaba vendendo no contrato de compra e venda, mas entenda que isso pode te gerar problema, isso pode virar uma situação, inclusive, de indenização do comprador contra você, vendedor, tá? Porque às vezes está escondendo alguma situação que ele não sabe ou que ele não tem conhecimento, tá? O erro é de ambos, tanto do comprador quanto do vendedor, quando se compra um imóvel que está irregular, que tem alguma situação documental que não está regularizada. Mas todo mundo tem o dever de fazer uma verificação da documentação do imóvel. Por quê? Uma vez que deu o problema, não tem como voltar atrás. Ou já foi pago ou está sendo cobrado. E aí, meus amigos, não tem o que ser feito. Aliás, tem o que ser feito, mas é tempo, é dinheiro, é dor de cabeça, é uma série de situações que podem acontecer que vai te levar a achar que foi um transtorno essa compra. Então, tenham sempre alguém que efetivamente entendam de documentação de imóvel, que efetivamente entendam de documentação imobiliária e para ajudar vocês tanto numa compra quanto numa venda. E é nesse sentido que um cartório pode efetivamente impedir que você venda ou compre um imóvel. Quer saber um pouco mais sobre esse tema da regularização de imóveis? Fica ligado aqui no meu canal. Estou sempre trazendo novidades sobre esse tema. Dá uma olhadinha lá no Instagram, nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok e LinkedIn. Sempre tem novidades sobre o tema. Um abraço.